CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho para estudarmos aqui o Obreiros da Vida Eterna. Honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 14. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras: que Deus te dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, ou que lhe modifica o sentido, a explicação está nestas palavras: que Deus te dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus, na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal. E por isso deviam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhe falou numa linguagem que estava ao alcance da compreensão deles, e como se fosse uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderia satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Eles nada mais desejam a Deus, e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que possuiriam se respeitassem os seus mandamentos. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, a terra da promissão material, se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus lhes recomenda que cumpram o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas o céu. Amado Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos da doutrina espírita. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade e pedimos a tua ajuda, o teu amparo e a permissão para invocarmos em teu nome o nosso irmão André Luiz, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, para nos inspirarem, porque juntos escreveram esta obra. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, do irmão Altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Obreiros da Vida Eterna.
Paramos na metade, estamos no Irmão Gotuso, não é? Estamos aqui na página 68. É o capítulo 5, Irmão Gotuso. Tem uma parte aqui do estudo que é muito elucidativa para o desencarne, para os desencarnados. Eu sei que eu parei aqui, acariciando em elevado a obra-prima, observei. Não foi aqui? Certamente. Ah, tá. Tá ali tá na página 69 no meu. Tá bom, achei. Mas antes de continuar, eu só queria ler um trecho. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. Eu vou ler o quarto parágrafo e continuo depois lá. Aqui, Tiago, quando diz assim, refiro-me à velha definição teológica. Então, eu estou aqui no quarto parágrafo, Adilane. Então, Irmão Gotuso. Aí nós já lemos 2 páginas. Mas eu vou ler aqui. Eu vou ler só o segundo parágrafo e vou lá para a segunda página onde eu parei. Quando ele diz assim: refiro-me à velha definição teológica, está no início, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria desistir. Sempre acreditei além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passo de mágica, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredoura, ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de cura. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Caramba, jarra nova. 3 na forma da lei. Obrigado aí. Por que eu li esse pedacinho aqui? Olha, eu não, quando só deixar aí que eu mesmo coloco, não precisa. Obrigado. Eu só li esse pedaço aqui, eu só reli. A gente vai lá para onde a gente parou. Para fixar bem na nossa cabeça que a vida no mundo espiritual não é, para muitos espíritos, diferente da vida aqui na Terra. Não é. Não é. Então eles estão, como ele disse ali, aqui tem muitos médicos e muitos doentes, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com as mesmas necessidades. E essa vida é da maioria dos espíritos, da maioria. Por isso que eu li isso aqui, para a gente fixar isso. Agora vamos aqui onde nós paramos. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou,
Entretanto, gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Ele diz, sem dúvida, comentou Gotuso. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ele estava falando anteriormente, que ele ficou perambulando no mundo espiritual, porque ele pensava que seria o que ele iria encontrar, o que o padre falou para ele, lembra? O que o padre falou, o que o sacerdote falou. Ele pensou isso, só que não foi nada daquilo. E ele pagou por isso. Ele foi na igreja, ele foi atrás do padre, e o padre não conseguiu explicar nada para ele. Depois de um certo tempo, ele conseguiu o equilíbrio, conseguiu ajuda. Aí o André Luiz está falando, agora você está feliz, né? Ele, agora sim, sem dúvida. Entendeu? Entendeu, Adilane? Então, sem dúvida, comentou o Gotuso humorístico, reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim presentemente é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Olha o que ele está dizendo aqui. Está dizendo uma coisa que é muito importante. Muito importante. Ele está dizendo que sente compaixão, uma profundíssima compaixão para aqueles que querem morrer e usam de subterfúgios que ninguém sabe, como ele colocou, utilizando-se recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes falta disposição para o ato espetacular do suicídio. Então a pessoa não tem coragem de se suicidar diretamente, ela quer deixar a vida e usa de medidas que ninguém desconfia. Por exemplo, uso abusivo de remédios. Uso abusivo de remédio. Então ela toma muito remédio, ela vai destruindo a vida dela. E o que ela vai encontrar depois da morte? Ela vai se ver numa situação complicada, porque ela tirou a vida dela indiretamente. Vai se ver com dores que o remédio provoca, dores abdominais, e vai sofrer as consequências disso. Então, quantas pessoas se matam de maneira indireta, buscando na morte o fim de tudo? Quantas? Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Então ele está dizendo, seria muito melhor ter uma vida de trabalho intenso do que de problemas complexos, do que se suicidar. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos
reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Olha, eu vou ler de novo porque vocês dois não prestaram atenção, porque conversaram. Olha o que ele está dizendo aqui, o irmão Gotuso. Trabalho na crosta, ele trabalha na crosta terrestre. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. Olha, quanto trabalho tem no mundo espiritual. Vou ler de novo. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. Cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifícios nos serviços desta instituição é enorme. Eles se sacrificam. É muito trabalho. Mas é só a gente ver a sociedade que a gente vive. Em todas as classes sociais. A ignorância sobre o mundo espiritual é enorme. É enorme. O Gotuso era médico. O Diego, ele era médico. E ele, você assistiu a aula passada? Assistiu, né? E ele pagou lá a igreja, o padre prometeu algo que ele não encontrou. Então essa ignorância é também extensiva aos cristãos, de um modo geral. A massa dos cristãos, porque os cristãos que estão nas igrejas e mesmo nos centros espíritas não são pessoas elevadas, são pessoas comuns, do nosso nível comum, lutando consigo mesmo. E quantos usam a religião como um esconderijo, uma capa? Quantos só vão a uma igreja uma vez por semana e acham que cumpriu com o seu dever, dão o dízimo e pronto? Mas quando ele desencarnar, ele vai se deparar com a realidade nua e crua. Então imagine a quantidade de trabalho no mundo espiritual. O Valdeci diz aí, o Nilton que tem vontade, não tem vontade de morrer não. Eu não tenho vontade de morrer, mas eu vou morrer. Eu tenho saudade da minha esposa. Eu gostaria de estar ao lado dela. Quando Deus permitir, eu vou. Não fico um minuto a mais, eu vou. Mas enquanto estiver aqui, vou trabalhar. E a gente sabe, eu estou dizendo, todos nós vai chegar toda hora, estou falando para todos nós, quando a gente desencarnar, o trabalho não para. É muito trabalho, lá não dá para a gente ficar atendendo os interesses pessoais não. Tem que trabalhar. Enquanto a gente está aqui, como ele falou, por mais que difícil seja as dificuldades, permaneça aí, faça o melhor aqui na Terra. Será que o Chico, que escreveu isso aqui, está tranquilo? De braços cruzados, deitado numa rede, descansando porque trabalhou muito? Será que o altivo também está descansando? Deitado? Trabalhando mais ainda. Trabalhando mais ainda. E lá não dá para dormir não. É direto, trabalho direto. Trabalho com os encarnados. Pensa como nós encarnados damos trabalho para eles. Preocupação. Então a vida é intensa no mundo espiritual. Mas vamos continuar aqui, o Gotuso que está trabalhando na crosta, hein? O André Luiz está conversando com ele. Então, olha, ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Aí ele responde, inegável, anuiu, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente
magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de um ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. O descanso deles é ir para uma esfera mais alta e estudar e beneficiar a instituição. Não é um descanso de férias, de ir para uma praia, de dormir. Não. Agora, descansa, se afasta dali, um ano de trabalho, porque é um trabalho muito duro. É trabalho duro, Adilane. É trabalho duro. Na casa que nós trabalhamos aqui tem muito trabalho, mas nem se compara com o trabalho de lá. Quando der a nossa hora, a gente vai dormir. O corpo vai repousar. Lá não tem repouso. Tem repouso, mas não é igual aqui. A gente tem que fazer o nosso melhor aqui, porque somos todos espíritos endividados com a lei de Deus. Agora você vê, Diego, como mostra aqui claramente o que é o mundo espiritual, sem ilusão. Sem a ilusão do céu beatífico. Não existe isso. Não existe o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou ficar com os anjinhos, vou ver Deus face a face. Não tem isso, isso aí é uma ilusão, uma utopia. Jesus trabalha muito. Olha o nível de trabalho de Jesus. Você vê na casa espírita, a direção trabalha muito, mais do que o que vem aqui, o médico que vem dar o passe. Você está vendo? Esquenta a cabeça. Então, quanto maior o cargo, maior o encargo. Maiores são as preocupações. E no mundo espiritual não é diferente. Ele continua aqui. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Estão há 20 anos trabalhando ali. Fica um ano, vai para um lugar mais elevado, estuda, volta. Vamos imaginar como é que deve ser o trabalho espiritual aqui na Casa Espírita, hein? Hein, Adilane? Como é o trabalho dos guias da nossa casa aqui? Como não deve ser. Pois é. E aqui é uma região umbralina. O centro espírita está na crosta terrestre, está aqui em cima da terra. Quantos espíritos são trazidos para cá? Que morrem, estão pelas ruas, quando a gente faz a irradiação, quando a gente faz reunião pública. Olha o número de olha o trabalho como é grande. E a gente não imagina o número de trabalhadores dessa casa. Quantos trabalhadores tem aqui? Uma vez, conversando
estudando por um tema de carnaval, lá no Leon Denis, o Livro dos Espíritos. Então o tema era sobre a missão e a ocupação dos espíritos. Então o tema ocupação dos espíritos, ele falou aqui, só aqui na Casa Espírita são mais de 500 ocupações. É muita coisa para se fazer. E os trabalhadores são poucos. A gente viu ali no Memórias de um Suicida que o diretor lá da instituição, o diretor lá do hospital, ele veio à Terra em trabalho para arrumar família para aqueles espíritos suicidas, porque ninguém queria recebê-los aqui na Terra. Então, espíritos de elevação, com cargos de grandes responsabilidades no mundo espiritual, vindo à Terra para ajudar a encontrar familiares para a reencarnação, porque não tem trabalhador. São poucos os trabalhadores. É igual aqui. Então vamos lá. Alguma pergunta? E você? Interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e entretenimentos? Aí o André Luiz perguntou para o Gotuso, né? E você? Onde é que você descansa? Ele respondeu: de conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, a sua voz tocou-se de velada tristeza. Entenderam o que eu li? Acho que eu li mal, né? Vou ler de novo. E você? Interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e entretenimentos? Ele respondeu: de conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz vos tocou-se de velada tristeza. Ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aqui recolhamos grandes colheitas de energia de paz restauradora. Coisa interessante que ele está dizendo, né? Ele não pode ir para regiões mais elevadas, então ele vai para o campo, para os pomares, lugares afastados da cidade, desse burburinho. Quando eu disse que a gente vai para casa descansar, a gente vai dormir, e eles têm hora de descanso. Conforme a elevação, precisa de alguns minutos, de um dia, ou até numa semana. Ele não vai para casa todo dia dormir, para o campo todo dia descansar. Conforme a elevação do espírito, ele tem mais necessidade de descanso. Fala.
É. A Conceição está lembrando aqui que numa das aulas lá do Altivo, ele falou que o médium tem que sair para se repor, se recompor a energia, ir para um lugar afastado, e precisa mesmo. Tem que ir de vez em quando para dar uma descansada, uma desparecida. Eu não me lembro, eu não falei aqui porque eu não me lembro, que o Dr. Erma disse também para a gente o tempo que ele levava de quando ele precisava descansar. Não sei se eram 3 minutos, negócio assim, eu não me lembro. Então eu não vou falar aqui porque eu não me lembro. Mas ele disse, é um tempo muito curto. Eles descansam, na verdade, é o pensamento. Não ficam tão concentrados no trabalho. Foi o que ela falou aqui. Nessa casa transitória, as irmãs Zenóbia e o Galbo, né? Galba, trabalham há 20 anos, mas revezando. Um fica 1 ano, outro fica 1 ano. E quando eles vão descansar, eles vão para uma região superior e lá eles vão aprender outras coisas e voltam mais fortalecidos para o trabalho. A gente precisa sim descansar. O Tiago diz que quando eu consigo ir para casa e dar uma descansada, é outra aula, mas eu venho diferente mesmo, eu venho bem descansado. Mas agora, por exemplo, dá para passar cansaço? Não. O que acontece? Os espíritos ajudam muita gente. Eles dão uma força. Porque sabe que precisamos da ajuda dele, né? Conhecida de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito, contudo objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me para breve semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Olha que ele era um trabalhador, né? Ora, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia por minha vez interpor minha influência humilde no assunto? Cara, o André Luiz faz umas perguntas bem interessantes, né? Tudo para a gente compreender o mundo espiritual. Bem perguntador ele, né? Aprendeu com Kardec. O companheiro que se caracteriza por sadio otimismo, desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Esforçando-se por resumir diante de mim a atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. Então, você vê o que atrapalha a vida dele, a saudade do lar, da esposa
e dos 2 filhos. E eu me emocionei porque eu tenho muita saudade da minha esposa, mas ela deve ter muito mais, porque ficou o marido e os 2 filhos. Muito mais. Eu tenho saudade dela. Ela tem saudade do marido e dos 2 filhos. Ela tem de 3. Então a gente vê como a gente leva os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não é muito mais lógico do que um inferno torturante ou um céu beatífico, aonde se a pessoa que eu amo não for para o céu, ela não vai estar comigo. Sinceramente, se existisse o céu e o inferno e a minha mulher fosse para o inferno, eu estaria no inferno. Estou dizendo a minha mulher, ó, vocabulário, né? Eu preferia para o inferno, com meus filhos, com quem eu amo. Que Deus é esse cruel que vai me separar, vai me botar no céu e vai deixar quem eu amo no inferno? Não. Não quero isso para mim, não quero esse tipo de Deus. Isso fez muitos descrentes. Quem pensa um pouco, debanda para a descrença. Se encontrar a doutrina espírita, ele se encontra. Oh, meu amigo, que saudades torturantes da minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes do meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre clientela abastada, conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentame, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de liberação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. Vocês estão entendendo? História triste, né? A situação, no entanto, desconcertou-me,
primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira, perturbou o futuro dos meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Olha, ele viu o próprio primo, próprio parente, invejoso, casar, desposar a esposa, nova, né? Dilapidar os bens que ele deixou e depois aplicar, como ele colocou, os bens em situações criminosas, criminosas aventuras comerciais. Quando voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos, após prantear a posição dos meus prazeres, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no mistério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Que luta, hein? Que dor. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. E ele vai continuar falando aqui sobre isso. Semana que vem a gente continua aqui. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente. Agora você veja como o sentimento é o mesmo. Ele desencarnou. Quando ele está naquela situação, ali trabalhando duro na terra, mas ele guarda mágoa do primo que desposou a esposa que ficou e dilapidou os seus bens. E ela, muito triste, quando ele se aproximou, lembrou-se dele. Então vocês vejam a realidade do mundo espiritual. Sinceramente, eu lembrei aqui muito da Lurdinha, da minha esposa, da dor que ela sente. A dor que ela sente. Alguma pergunta? É maior do que a minha. É maior do que a minha.
sem dúvida. É. Estaria mais preparado. Então vamos agradecer ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo trabalho deixado para o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento espiritual. O que iremos encontrar no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, as dores, as lutas, os amores, os sentimentos, os reencontros. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Leon Denis. Muito obrigado aos guias da nossa casa que dirigem, dos dirigentes da nossa casa, do altivo e da coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja.